Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver um vídeo bem interessante aqui, me chamou bastante atenção o título, então tá escrito aqui: você vai ver isso quando estiver prestes a ficar rico, depois nunca mais. Não sou inscrito no canal, é do Alberto Coach, enfim. Vamos se inscrever, já vamos deixar o like e vamos de vídeo. Gostei muito da legenda, parece ser muito pertinente. Se você não é inscrito no canal dele, já se inscreve. Se você também não é inscrito no meu, já aproveita e se inscreve e bora de vídeo. Se esse vídeo apareceu pra você agora, você pode ter certeza que não é coincidência. Me ouve, pelo amor de Deus. Você tá numa fase de vida que pouquíssima gente entende. Ao mesmo tempo que você não tá no comecinho da sua jornada, você também não tá onde você quer chegar. Você não alcançou ainda a vida que você tanto sonha, né? Eu tô nessa fase aí. Pois é, você tá no que o pessoal lá de fora costuma chamar de meio invisível. Esse ponto aqui no meio nada mais é do que o lugar entre quem você era e quem você tá prestes a se tornar. Essa é uma fase extremamente estranha, silenciosa e muitas das vezes extremamente solitária. Mas de uma coisa você pode ter certeza: essa é a fase mais importante da sua vida. É a fase que vai ditar se você vai realmente conseguir se tornar aquela pessoa que você tanto sonha em se tornar, ou se você vai ficar pra sempre patinando e tentando e parece que você nunca chega mais perto de onde você quer chegar, né? E por que é tão difícil essa fase? Vê se você se identifica, porque eu passei exatamente por isso. Você não se sente mais conectado com a pessoa que você era um tempo atrás, mas ao mesmo tempo você ainda não chegou onde você quer estar. Isso é óbvio. Então é como se você estivesse num lugar inexistente, tipo num vácuo existencial. Você tá numa fase meio que não existe. Você não tem nenhuma certeza de que o que você tá fazendo aí todos os dias pra chegar lá vai dar certo. Você não tem absolutamente nenhuma certeza que você tá no caminho correto. Você não tem nenhum mapa, né? Você não tem os passos certinhos que você vai trilhar. E essa é a fase do meio. E ela não é um erro. É aqui que muita gente se... Cara, muito bom isso. Eu tô passando por isso porque estou construindo, por isso que eu sempre falo que é muito importante você se inscrever aqui, para com que eu consiga trazer mais vídeos como esse, para eu trazer minha opinião, para falar mais de dinheiro, para falar mais de negócio, enfim. Espero que você me ajude com esse projeto aí, se inscrevendo aí, para mim isso é muito importante. E cara, eu tô exatamente nessa fase, porque eu já saí do ponto inicial, que era estudar para ser um consultor financeiro. Então, hoje eu tenho uma certificação que é para ser especialista em investimento. Já faço consultoria, já atendo algumas pessoas, mas ainda eu não cheguei de fato aonde eu quero. E, e é o que ele falou, por mais que você esteja trilhando, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no que eu faço, eu trabalho bastante para isso, mas parece que fica muito longe. E é meio complicado esse misto de sentimentos que ele está dizendo. E de fato ocorre, não tem um mapa ali para você falar, ó, é aqui, né? A gente vai errando, recalculando rota, melhorando, enfim, bora de vídeo que eu gostei do assunto. Confunde, é aqui que muita gente desiste de viver o tal do extraordinário, né? Essa fase nada mais é do que um processo de reconstrução da tua identidade. Então percebe, você não tá perdido, você tá literalmente se reprogramando. Mesmo que você ainda não tenha entendido isso, é exatamente o que você tá fazendo. E nesse meio do caminho, tudo que era confortável demais começa a morrer. Então você perde todo aquele prazer que você tinha em muitas coisas do passado. Sei lá, antes, por exemplo, você se amarrava em ficar vendo horas e horas de futebol, ou sair pra festa e fazer um monte de coisa que hoje você entende que não vai te levar a lugar nenhum. Então você perde o prazer por essas coisas. Automaticamente também, na maioria das vezes, e é aqui que pega muita gente, você se distancia dos teus amigos das antigas. Muitas das vezes, pessoas que você realmente ama de paixão, que você era amigo de infância, sei lá, você acaba se distanciando deles. E não porque você é malvado, porque você é vilão, ou porque você tá ficando arrogante. Não, é simplesmente porque você tá entre fases da vida. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. E calma que já eu vou te falar quais foram os meus macetes, os meus truques, pra conseguir acelerar o máximo possível essa fase do meio e chegar nos meus objetivos. Então fica aqui comigo. Outro ponto também muito comum, você começa a se sentir deslocado em lugares que você frequentava antes. Lugares, inclusive, que muitas das vezes você adorava ir. Hoje você começa a se sentir mais deslocado, você não tem tanta vontade mais. E o que mais buga a cabeça, o que mais bugou a minha cabeça pelo menos nessa época, você começa a questionar tudo que você achava que queria um tempo atrás. Eu, na época que eu era CLT, trabalhava de telemarketing, fazia faculdade, quando eu tava nessa fase, a fase que provavelmente você tá vivendo agora, eu comecei a me questionar se, cara, realmente eu precisaria estar
fazendo faculdade? Será que tá certo isso aqui? Pô, eu fui ensinado a vida inteira, eu fui meio que vivendo no automático, achando que o certo era fazer carreira, por exemplo. Eu já tinha meio que uma carreira definida dentro da empresa lá que eu fazia telemarketing. Eu sabia que em tantos anos, possivelmente, se eu fizesse tudo certinho, eu ia estar ganhando, sei lá, 7, 8 mil reais. E conforme as coisas começaram a dar um pouco certo ali na internet, no meu caso, né? Eu comecei a questionar tudo isso e várias outras crenças que eu tinha. Desde muito cedo, por exemplo, eu cresci ouvindo que quem ficava rico era porque fazia alguma coisa errada, é porque prejudicava os outros. Eu comecei a desprogramar e comecei... Cara, é muito louco essa crença, né? Na maioria das pessoas, eu cresci também achando que era isso. Que a maioria das pessoas que tem condição, que tem dinheiro, tá fazendo sempre alguma coisa errada. E, cara, não precisa ser nessa forma. E se você também tem esse pensamento, tenta desconectar esse pensamento antigo que você tem, ou que você tinha, né? A ideia é você não ter mais ele. Tem um livro muito bom que chama Os Segredos da Mente Milionária. Deixa eu ver se tá rápido ali para eu pegar ele. Mais ou menos. Deixa eu pegar ele ali. Só para vocês entenderem. Cara, é um livro muito bom. Ele fala bastante sobre crenças. É muito importante. É esse aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Não sei se vai estar virada a câmera, mas é esse livro aqui. É muito bom. É do Tim Harvey Ehrlich. Cara, esse livro aqui, ele muda a concepção sobre merecimento, sobre entender que o dinheiro ele pode te levar a lugares. Então, ó, esse livro aqui, muito bom. Ele pode te levar a lugares. A ideia é você se sentir cada vez mais pertencente e que você também pode chegar lá. Não, te tira algumas crenças. É um livro muito bom. a questionar um monte de coisa. E isso dói muito. Não adianta, eu não vou ser hipócrita aqui e falar que, ai meu Deus, que gostoso que é essa reprogramação, né? Você começar a questionar um monte de coisa que na verdade você tinha certeza que era aquilo que você queria, que você foi doutrinado a achar que aquela teria que ser a tua vida. E aí, meio que de um dia pro outro, de um momento pro outro, você começa a duvidar e repensar tudo aquilo. Mano, isso dói muito. Cada um tem um jeito de refletir sobre isso, mas eu, por exemplo, eu comecei a gostar de ficar muito mais sozinho e conseguir pensar sem muita influência externa, sem ficar pedindo opinião pra pai, mãe, amigo, amiga, fulano, ciclano, sei lá o que. Eu comecei a gostar muito mais de ficar sozinho, no meu canto, enquanto eu fazia as coisas acontecerem. E isso, obviamente, dói muito, porque na prática, né, o que você leva pro seu subconsciente aqui é que você tá se desfazendo de quem você era. Pô, percebe a força disso? É foda? Mas esse é exatamente o preço que você deve pagar pra virar quem você nasceu pra ser. Olha que frase bizarra. Essa frase aqui não fui eu que inventei, não, tá? Eu ouvi isso de um mentor meu há uns 6, 7 anos atrás, eu tenho ela decoradinha, anotada, tenho o print dessa conversa no WhatsApp no meu celular até hoje, porque essa frase foi uma das coisas que me destravou, muito parecida com uma outra frase de mais ou menos assim: a sua nova vida vai te custar a antiga. É a mesma ideia. Agora, um outro ponto que vai te ajudar muito a sair dessa A sua nova vida vai te custar a antiga. Pesado, hein? fase meio nebulosa e, enfim, alcançar as coisas que você quer alcançar logo, é a tal da lei do desapego. Quem me acompanha aqui no canal de um tempo sabe o quanto que essa parada mudou a minha vida. Se você quer subir de nível, se você quer evoluir na vida, você tem que estar preparado pra soltar, pra desapegar. Sabe outra frase que bugou muito a minha cabeça nesse sentido aqui? É que uma mão que tá cheia de coisa, ela não é capaz de receber nada. Então você precisa abrir espaço. Você precisa deixar aí vários hábitos antigos que você tinha. Você precisa desapegar de várias amizades que no fundo você sabe que pesam muito nas suas costas, que no fundo você sabe que te atrasam muito de você conseguir dar os seus 200, 300 por hora ali. Não tem como levar o velho para uma vida nova. E em outro âmbito também, essa lei do desapego aqui, vou até te comprovar em várias situações práticas. Você já percebeu que quanto menos você quer vender alguma coisa, mais fácil é para vender? Você nunca observou um caso próximo, por exemplo, que tinha um cara lá, maluco, apaixonado, fascinado por uma menina, ele ficava desesperado indo atrás dela, desesperado, mandava flores, dava 1001 cantadas nela, fazia tudo por ela e ela nem aí. Quanto mais ele ia atrás dela, quanto mais desesperado ele se demonstrava indo atrás dela, mais ela ficava longe dele, mais ela se afastava dele. Tipo, pô, que maluco, né? O cara não tem vida, eu sou o centro da vida dele então, o cara não tem mais nada pra fazer, ele fica o dia inteiro atrás de mim, pelo amor de Deus, o que esse louco tem na cabeça? E ela só vai fugindo. Aí num belo dia, esse cara cai na real, ou então ele começa a praticar a tal da lei do desapego e começa a ir pra outro lado, totalmente oposto, começa a focar na vida dele, começa a fazer as coisas que ele sabe que ele tem que fazer pra evoluir e até esquece daquela menina. Passam alguns meses e aí o jogo inverte total. Quando ela percebeu que ele não queria mais ela e ele tava evoluindo ali na vida dele, ela começou a ir atrás dele. Então esse é um exemplo prático de como funciona a tal da lei do desapego na vida real. Os bancos, por exemplo, quanto mais dinheiro você realmente precisar, menos eles vão querer te emprestar
emprestar. Agora, se você tiver alguns milhões no banco, só vai faltar eles se ajoelharem para te emprestar dinheiro. Então percebe que o mundo ele meio que funciona ao contrário? Eu sei que é contraintuitivo, mas para analisar essas coisas. Agora, o próximo ponto é o que impede muita gente que tá nessa fase que você tá hoje de pular pro próximo nível. É um erro que muita gente comete, eu vejo isso acontecendo várias vezes ao meu redor, tipo, pessoas perto de mim mesmo. Cara, muito bom, hein? Tô gostando bastante do vídeo. O vídeo é de um mês atrás, bem recente. Meu pai. Tem algumas outras coisas dele aqui. Mentoria, grupo gratuito. Cara, não conheço. Cara, você decifrou o que eu estou sentindo. Pensei que estava depressiva, mas na verdade é o meu eu. É meu velho eu que está morrendo e o melhor que está por vir. Gratidão. Incrível ver um milionário falando coisas incríveis e vendendo curso. Parabéns, cara. Você merece todo o sucesso do mundo. É o chamado para o propósito de Deus. Tentei por muito tempo seguir sem ele. Parecia que eu andava em círculos. Agora que eu entreguei tudo nas mãos de Deus, o caminho ficou muito mais claro. Muito bom, velho. Vou ficar rico quando eu ficar, vou voltar aqui. Cara, muito bom. Parei. Eu geralmente não faço isso, tá? Parar pra dar uma lida nos comentários. É que é um baita conteúdo rico, cara. Um baita conteúdo rico, muito bom, inclusive. Gostei muito, tá? Chegando na metade praticamente aí, mas eu gostei demais. Baita conteúdo. Dá uma olhada aqui na lateral se tem mais alguma coisa aqui pra gente analisar e olhar em sequência, mas enfim, tô gostando. Mesmo. Qual que é o erro? Quando você tenta segurar o velho e o novo ao mesmo tempo. E percebe que isso aqui é extremamente comum, justamente por você estar entre fases da vida. Então meio que você tenta se equilibrar ali, fazendo algumas coisas que você gostava antigamente, mas aí você percebe que você tem que fazer outras coisas para poder viver uma vida nova. Você tenta ficar fazendo esse malabarismo. Você tenta ser quem você era e ao mesmo tempo tenta ser quem você deve ser. E você faz isso junto, ao mesmo tempo. E é exatamente isso que te paralisa. Você coloca um pé no novo e um pé no velho. Um braço para frente e outro para trás. Você fica com a energia, mesmo que você não perceba, totalmente diluída. O foco que devia estar em uma parada só fica para frente e para trás. O que acontece? Você fica patinando, você fica só tentando, não consegue nada de fato. E é nesse ponto aqui, se você tá se identificando com isso que eu falei principalmente, é que você precisa escolher uma coisa ou outra. E eu sei que a escolha é dura. Deixar morrer o que te trouxe até aqui é foda. Mas se você permitir que isso aconteça, e caramba, eu tô filosófico hoje, hein? Vou falar pra vocês. Vai nascer algo capaz de te levar pro próximo nível. É aquela história de você ficar sempre estudando da mesma fonte. Você sempre tenta fazer as mesmas coisas e no final você espera um resultado diferente. Percebe que não faz sentido nenhum? Quando a gente começa a analisar coisas que parecem óbvias, mas de maneira lógica, uma análise fria mesmo, tudo começa a fazer sentido e você vê que as coisas são muito mais simples do que parecem. É o ser humano que complica. Eu vou até fazer uma observação aqui, porque foi uma confusão que eu já tive. Essa fase que você tá passando, ou vai começar a passar aí nos próximos dias, não tem nada a ver com depressão. Encara isso como uma reinicialização. O seu corpo, a sua mente, precisa de um tempo, isso normalmente acontece em 1 ou 2 semanas, para dar uma resetada, para dar uma reinicializada. É muita coisa ao mesmo tempo. E é aqui que muita gente acha que tá começando a cair numa depressão. Sabe quando você começa a ficar mais deprimido do que o normal? Era pelo menos como eu me sentia. Mas a real é que eu só tava mais na minha, eu tava mais em silêncio, eu tava digerindo as coisas. E nesse exato mesmo período, e aí vocês podem achar que eu sou maluco, místico, sei lá o quê, mas vocês vão notar, se vocês pararem para analisar isso, e depois vocês façam aí e comentem, tá? Mas vocês vão ver que é nesse exato período que vão aparecer alguns sinais. É uma mensagem que você recebe específica, que você encara aquilo como um sinal, é uma coisa que você vê ali numa televisão, no seu computador, no seu celular, não sei, mas você vai recebendo sinais. Até esse vídeo aqui, você estar aqui prestando atenção em mim até agora, cara, encare isso como um sinal. Hoje em dia é muito difícil ter pessoas como você. Se você tá... Cara, muito bom. Eu tô sem palavras aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu tô falando muito pouco e não estou reagindo de fato, né? O react sem muita reação. É que, cara, parece que, eu não sei você que tá aí do outro lado, né? Acompanhando eu reagindo ao vídeo dele, mas, cara, é absurdo assim como esse vídeo encaixou muito pra mim no momento atual. Porque quando a gente quer empreender, quando a gente quer sair do comum, né, do que a maioria das pessoas fazem, gera muita ansiedade e muita... Não só incerteza, mas aquele do, pô, será que isso é pra mim? Será que vai dar certo? Mesmo estando dando certo. Só que às vezes a gente esquece de parar para dar uma refletida e ver tudo que já construiu, tudo que já foi feito de lá pra cá.
É isso. Respirada funda aqui e vambora. Aqui comigo até agora, e olha que eu ainda tenho um monte de coisa pra falar que vai te ajudar, quer dizer que você realmente tá pronto pro que tá por vir. Você só precisa ser capaz de sentar o bumbum na cadeira e executar algumas poucas coisas que restam aí. E eu acho que, sendo bem sincero, não queria desapontar vocês não, porque eu não sei qual que é a crença de cada um, no que vocês acreditam ou não, mas uma das coisas que eu tenho certeza que funcionou como um atalho absurdo pra mim foi a fé que eu tenho. E aí você pode ter fé em Deus, se você acredita em Deus, você pode ter fé no universo, fé existencial, sei lá, mas você precisa ter a plena certeza de que tem algo maior te guiando. Você precisa confiar e soltar na mão do universo. Vamos colocar assim, porque eu não quero ficar parecendo aqui que eu tô pregando nem nada. E aqui a gente volta, até encaixa com a tal da lei do desapego. Você precisa ter essa fé, independente do que seja a fé. Você precisa ter essa ciência, você precisa ter essa certeza de que você tá no fluxo, você tá indo cada vez mais, chegando mais próximo da versão que você quer. E você vai precisar disso, dessa conexão, principalmente quando as coisas estiverem desmoronando, quando você achar que, nossa, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, ai meu Deus, eu não sirvo pra isso, eu vou voltar pra minha vida normal. Calma, é aqui que você tem que ficar cada vez mais conectado ainda com a fé que você tem ou que você vai começar a desenvolver hoje. Eu costumo conversar com as pessoas bem próximas a mim que quando tá prestes a acontecer alguma coisa muito grande na tua vida, o universo dá um jeito de colocar alguns testes, algumas coisas ruins aos... Resistência. Eu vi o vídeo de uma moça falando que pra gente sair do nível que a gente tá, a gente vai passar por muita resistência. Porque aqui é onde o nível que a gente quer chegar. A gente tá aqui, certo? Cara, esse gap aqui, ó, entre aqui, onde a gente tá, até onde a gente quer chegar, cara, vai ter muita resistência pra gente conseguir passar essa barreira e chegar onde de fato a gente quer. E eu já percebi muito isso, assim. Vários testes vêm acontecendo para ver se eu tô de fato entregue nisso. Aí falando de um todo, assim, relacionamento, amizade, trabalho, é muito louco como Deus e o universo, como ele falou, vai te testando para ver se de fato isso é o que você quer mesmo, se isso é para você mesmo. É muito doido, velho, é muito doido, mas pô, baita vídeo, chegando praticamente no final do vídeo e já se inscreve, já dá o like, vai me ajudar muito. Se esse vídeo fizer sentido para você, cara, compartilha, eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu queria fazer outros reacts para fazer uma gaveta, mas eu vou dar uma boa parada assim, pensar um pouco sobre esse vídeo, refletir um pouco sobre esse vídeo, que esse vídeo é bem pesado assim, bem tenso. Não tenso, intenso, de intensidade. É um vídeo que mexe bastante, faz com que a gente olhe por outros ângulos, né? Muito bom. E cara, cliquei despretensioso assim, me chamou a atenção bastante o título. E excelente. Nossos olhos, para ver se é aquilo mesmo que a gente quer, se a gente tá confiando ao ponto de soltar e falar, beleza, tá com... Olha lá, tá vendo? Se é isso mesmo que a gente quer e se de fato a gente quer continuar fazendo isso para ter aquilo, às vezes para sempre na nossa vida. Acontecendo um monte de merda aqui, mas, cara, estão me testando. Eu sei que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa muito grande na minha vida. E é aqui que tá esses segredos sutis que vocês precisam realmente absorver. A próxima vez que acontecer alguma coisa que você considera, ai meu Deus, que horror, ou então, nossa, nada dá certo na minha vida, ao invés de você ficar com essa energia carregada, ao invés de você achar que você, ai meu Deus, eu sou um bosta, eu tô fazendo um monte de coisa errada, todo mundo tá ficando rico menos eu, ao invés de você ter esse monte de energia ruim aí em você, você vai encarar como o contrário. Quer dizer que eu tô mais perto de algo grande acontecer na minha vida. Eu tô passando pela fase, exatamente pela fase onde estão me testando. Aguenta mais um pouco que já a recompensa é grande. Outro ponto que eu preciso ressaltar aqui, que eu vejo pouca gente falando. Você já teve alguma sensação, independente do lugar que você foi recentemente, ou então das pessoas que você conversou, que você trocou energia recentemente, uma sensação de tipo, esse lugar não é mais pra mim. Ou então, não é mais com essas pessoas aqui que eu quero ter um convívio, que eu quero ficar próximo, que eu quero ir pra frente junto. Ou você já percebeu, mesmo que você não queira admitir pra você mesmo, no fundo você já percebeu que aquele amigo que você gosta muito, não é ele que vai te puxar pra cima. Você já percebeu isso. Sabe essas sensações sutis de que, cara, aquela vida não é mais a sua, não é mais a vida que você quer? Essa tem que ser a bússola da sua nova fase. E aí você pode chamar isso de intuição, de sexto sentido, sei lá qual o nome que você quer dar pra isso. Mas é nessa intuição que você deve confiar cegamente. Por que eu digo cegamente? Porque vão ter várias fases da tua vida que você vai olhar pra frente e você não vai enxergar nada. Mas é nesse momento que você vai lembrar do que eu te falei agora e vai usar a intuição pra te ajudar. Essa fase do meio, sem sombra de dúvidas, e eu digo isso como alguém que já tá mais de 8 anos na jornada, que passou um bom tempo aí nessa fase do meio,
extraordinário é a fase mais perigosa, é onde a maioria desiste. Se eu saio aqui para vocês mesmo e pergunto quantos de vocês já fizeram pelo menos R$1 com a internet, muitos aqui já fizeram alguma venda, já viram que com a internet dá realmente para mudar de vida. Agora, se eu pergunto quantos de fato aqui vivem uma vida extraordinária com a internet, quase ninguém vai falar que vive. Por quê? Porque em algum momento elas desistiram no meio. Então eu preciso que vocês vejam esse vídeo aqui quantas vezes for preciso, anotem as partes mais importantes e executem. Não esquece de se inscrever, vocês estão ligados que eu amo vocês, vamos pra cima. Se esse vídeo... Caraca, velho, que vídeo bom. Sei lá, vou até salvar esse vídeo aqui, nem sei. Tô até meio perdido. Cara, se você ficou até aqui, pô, obrigado por ter ficado até aqui. Tô até meio zonzo. Espero que você tenha gostado. Pra mim foi um vídeo muito bom, muito importante no momento que eu tô vivendo. Não sei se pra você foi tão bom assim. Espero que tenha feito algum sentido pra você. Se não fez, volta mais pra frente. Que 1, 2 anos, às vezes esse vídeo daqui 2 anos vai se encaixar muito mais do que agora. Já se inscreve aqui. Ah, esqueci de falar, minha consultoria tá aqui no QR Code, eu uso OBS, então se você é produtor de vídeo ou quer começar a produzir, OBS é muito bom. Aproveita, cara, já aproxima o QR Code, vai ser direcionado à minha consultoria. Dentro da minha consultoria eu traço vários planos aí para sua vida, no quesito dinheiro, então projeto de curto, médio e longo prazo te ajuda a investir o seu dinheiro de melhor forma. Fechou? Obrigado, cara, por ter ficado até aqui, obrigado por ter assistido esse vídeo comigo. Espero que tenha sido bom para você, assim como foi para mim. Um abraço e